Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reflexão semanal. Nós temos feito todas as semanas uma pequena reflexão, trazendo uma mensagem de Emmanuel, onde um de nós lê e elabora um pouquinho, como uma forma da gente continuar os nossos estudos. Aqueles que já estão frequentando a casa, acho que todos já sabem que nós estamos novamente abertos. Pedimos que quem tiver interesse de ir, faça a reserva pelo nosso website, porque temos vagas limitadas. E para aqueles que ainda não se sentem prontos ou que têm interesse em dar continuidade também, através dessa forma, fazemos então uma reflexão semanal sobre uma mensagem do nosso querido Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. E hoje nós teremos nosso querido Gilberto, que vai fazer essa reflexão para nós. Mas antes, vamos convidar a todos, então, para, da mesma forma que nós fazemos presencialmente, antes de qualquer trabalho, a gente procura levar o nosso pensamento a Deus, fazendo uma prece, que pode ser com os olhos abertos ou com os olhos fechados, como for melhor para cada um. E nesse momento, a gente, então, procura levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo proteção, pedindo que os nossos amigos espirituais que participam desse trabalho possam ter acesso ao nosso coração, à nossa mente, que possam aliviar todas aquelas preocupações que a gente traz na nossa vida e que por esse momento possa ficar um pouquinho guardado, deixar de lado um pouquinho, para que essa abertura emocional aconteça e que a gente consiga trazer esses ensinamentos de Emmanuel verdadeiramente para as nossas vidas. Porque nós sabemos que o único aprendizado que realmente vale a pena é aquele que a gente assimila. Não é aquele que a gente simplesmente entende, mas aquele que a gente assimila nas nossas ações, no nosso dia a dia. Então a gente pede a Deus que nos auxilie a ter esse entendimento profundo que traduz em transformação íntima nosso crescimento. Nós agradecemos mais uma vez esse momento, agradecemos toda a proteção recebida e damos boas-vindas ao nosso querido Gilberto, que Deus e Jesus o ampare e ilumine nessa reflexão que ele vai fazer hoje para nós. Bem-vindo, Gilberto. Que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite a todos. Vou fazer um share aqui de uma tela, um segundo, para a gente poder ler a mensagem. Pronto, vamos lá. Essa mensagem é do livro Fonte Viva, Busquemos a Luz, que é lição 121. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Isso é de Paulo, carta 2 aos Timóteos 3,16. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum se te vem às mãos, não indagues de onde proveio. Ignora se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta na luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes e, por isso, não lhe discutes a origem, respeitando e aproveitando na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base, surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas ao redor de nós? Toda página consoladora é instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquiriste o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixe de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação
pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre, e a treva não nos alcançará. Então, temos aí essa mensagem do Emmanuel, para nós refletirmos na data de hoje. E o interessante dessa mensagem é que ela nos remete automaticamente a uma reflexão do livro dos Médiuns, no qual o Allan Kardec chama a atenção de que os espíritos não trazem carteirinha. Uma mensagem recebida, assinada Joana de Ângeles, é do conteúdo da Joana de Ângeles se nós formos observar aquilo com muito cuidado. O Divaldo certamente percebe a Joana de Ângeles, sabe que veio dela. Mas nós que estamos lendo, não necessariamente saberíamos. Não há carteirinha de identificação, não há código de barra que mostre que aquela mensagem veio da Joana. E muitas vezes nós esperamos que as mensagens que nos sejam proveitosas, as ideias que nos sejam proveitosas, como ele diz aqui, as ideias que poderiam nos beneficiar, nós queremos que elas venham de certas fontes. Então, se as ideias não são afins com a maneira como eu penso, eu rejeito automaticamente. Se a ideia não é uma ideia que vem de uma fonte que eu reconheça como sendo uma fonte válida, eu muitas vezes eu nem olho a ideia. Não é? É uma maneira de me pôr em guerra ou de uma atitude adversária contra aquilo que não me é idêntico, com aquilo que não me é igual. E o Emmanuel vem nos lembrar, em outra lição dele, que essa atitude de guerra, ela se manifesta no mundo material de uma maneira muito impactante. Não é? Se nós pararmos para pensar, por exemplo, uma cidade inteira destruída com uma bomba. Basta você olhar lá Nagasaki. Né? E centenas de anos de trabalho, às vezes milhares de anos de trabalho, são destruídos em segundos, de uma maneira externa, né? Muito claramente no mundo material. Essa mesma atitude de guerra no nosso mundo interior causa destruição de coisas que nós, ao longo de muitos anos de desenvolvimento, queríamos expurgar de nossa vida espiritual, nosso egoísmo, a nossa maneira de ver. Muitas vezes, quando nos pomos na situação de estarmos ao centro, voltamos em atitudes que nos serão caras no futuro. O Haroldo nos lembra com frequência de que muitas vezes nós temos que recuperar durante algumas centenas de anos erros que cometemos por nosso egoísmo em poucos dias. Não é? Quando nós nos colocamos ao centro, nós permitimos que essas atitudes de destruição se alastrem em nossa vida psicológica. Eu estou procurando um exemplo melhor, já já ele vai aparecer. Mas vamos prosseguir. Jesus veio nos lembrar muito claramente de reembanharmos a nossa espada. Se a gente parar para pensar, o Emmanuel lembra para a gente que o símbolo que Jesus deixou na terra é uma espada ensarilhada no chão. Para que nós reembanhemos a nossa espada, não nos coloquemos em posição adversária. Porque essa posição adversária nos limita a capacidade de perceber o que há de cunho proveitoso nas ideias que não nos são afins. Porque muitas vezes nós vamos esbarrar com ideias que não nos são afins, que se a gente parar para pensar, é exatamente o que a gente precisa. Mas a gente precisa parar para pensar. E para parar para pensar, a gente tem que estar desarmado. Nos dias de hoje, vivemos muito armados. Nos posicionamos em guerra, com frequência. E com frequência somos incapazes de perceber o benefício que vem de uma ideia que vai de encontro à minha maneira de pensar. Que é exatamente o que o Emmanuel tenta nos trazer nessa lição. Outra coisa que o Emmanuel nos traz nessa lição, que é muito assim pungente, pelo menos para mim, ele diz assim, a última frase, ele diz assim, busquemos a luz onde se encontre,
e a treva não nos alcançará. Então, se a gente... Jesus tem uma... eu não sei quem foi que fez essa passagem. Acho que foi o irmão X. Ele descreve uma passagem de Jesus com os apóstolos e havia um cão morto ao largo da estrada onde eles estavam passando. Todos os discípulos passaram. Meu Deus, que cheiro horroroso. Né? E Jesus passa, olha... Nossa, que cão de dentes fortes. Não é? Então, mesmo na situação ruim, nessa situação, eu também, fatalmente, olharia muito antes, né? a parte ruim, mesmo nessa situação, procure-se a luz, porque aí o mal não nos alcança. Não é? Então, essa visão de que mesmo numa mensagem, mesmo num trabalho, mesmo em alguma coisa que vai de encontro à minha maneira de ver o mundo, eu posso encontrar algo que pode me ser útil. Mas eu tenho que estar aberto a perceber isso. A outra coisa que o Emmanuel deixa claro aqui é que para eu estar aberto e poder fazer essa análise, não me basta querer fazer essa análise. Porque, veja bem, nos dias de hoje, onde você tem disponível na internet basicamente o conhecimento inteiro da humanidade, basta você querer procurar com calma, né? É muito fácil termos opiniões sobre qualquer assunto. Mas muito difícil termos conhecimento suficiente para saber que aquela opinião está errada. Então, o Haroldo que chama atenção para isso. O grande problema nos dias de hoje é você estar 100% certo de algo que está 100% errado. E essas opiniões, se não conhecemos bem, não assimilamos bem porque não refletimos bem. Para refletir bem, é preciso ter bom conhecimento. Para poder procurar a luz, não basta eu ir até a fonte com uma canequinha desse tamaninho, que no meu caso é um dedal, né? No caso vamos pegar o Chico, por exemplo. O Chico Xavier, ele não vai buscar na luz com um dedal, ele vai buscar com uma canequinha, daquelas canequinhas simpáticas que a gente levava para acampamento, né? de material durável. Né? Se Jesus for buscar a luz, bom, aí precisa de um carro-pipa, algo um pouco maior, talvez até maior do que isso. Né? O espírito mais evoluído que já desceu nesse planeta, fatalmente ele precisaria de outro planeta para colocar a quantidade de água que ele seria capaz de absorver do mar, como se fosse a verdade esse mar. Não é? Então, é preciso que nós nos posicionemos numa situação de aprendiz para estarmos abertos a entender que muitas vezes não somos capazes de colher a verdade naquilo que está chegando às nossas mãos. Eu vi uma expressão de Deus que eu gostei muito, que em inglês diz assim, I'm not good, I'm goodish. Eu não sou bom, eu sou quase bom. Porque quando nós nos colocamos na posição de que eu sou bom, então eu sei a verdade. E quando eu me ponho na posição de que eu sou quase bom, eu estou aprendendo como chegar lá. Eu estou aberto a entender o que está chegando às minhas mãos. Então nós não somos bons, nós somos quase bons. E nós precisamos dessa habilidade de olhar aquilo que não me é afim para ver nesse material aquilo que me serve internamente. Às vezes é necessário um bom amigo que nos diga uma verdade que nos doa para que possamos perceber que estamos fazendo algo errado. Com o amigo, pelo menos, a gente dá para dar uma paradinha para pensar, porque ele tem essa habilidade de ser nosso amigo. Não, ele não está falando isso de brincadeira, ele deve estar falando isso porque eu realmente devo ter esse defeito, ou eu preciso corrigir isso. Mas muitas vezes, quem nos vem falar essa verdade é o nosso inimigo. Se estamos de espada aberta, rechaçamos imediatamente, não paramos para pensar que talvez ele tenha razão. Não é? E perdemos a oportunidade de evolução. Além de ser um ato de humildade, você poder ser capaz de ouvir algo que vai de encontro à sua maneira de ser e absorver aquilo. Não é? Então, procuremos a ideia
pelo valor que lhe é próprio no mundo de hoje, onde é muito fácil termos opiniões sobre qualquer assunto sem estarmos embasados na verdade, na realidade, e sem aproveitarmos daquilo o que aquela ideia tem de bom. E ajudamos esse processo de polarização do mundo. É necessário que nós não estejamos armados para que esse processo de polarização do mundo passe por nós e seja amainado na brandura que Jesus pediu de todos nós. Então, que a paz de Jesus fique conosco, que a sua cordura se nos inspire todos os dias, que assim seja. Obrigada, Gilberto, por essa reflexão tão necessária, né, nesse momento que a gente vive no planeta. Esse momento que nos convida a essa reforma íntima, talvez mais ainda do que outros tempos. Esse momento em que a gente está falando o mundo inteiro, discutindo os nossos conceitos mais profundos em relação à igualdade, todos os níveis. É muito importante que a gente aproveite a mensagem do Emmanuel, que já há muito tempo vem nos trazendo elaborações do Evangelho de Jesus para que a gente desperte. Parece que esse é um momento maravilhoso. O planeta está sendo sacudido. É hora da gente despertar. Então, muito obrigada por essa reflexão. E a gente, mais uma vez, eleva o nosso pensamento a Deus e a Jesus e a todos os bons espíritos que nos auxiliaram, que nos inspiram, que nos apoiam, que nos ajudam a entender e a fazer boas escolhas na vida. Pedimos que essa proteção se estenda a todos que estão assistindo a gente, nos envolvendo com esse carinho, que cada um possa receber em seus lares a proteção, o amparo, e que também a gente possa estender agora, nos unindo os nossos pensamentos, estender esse amor, esse carinho a todos aqueles que sofrem no planeta. Tantas dores acontecendo em tantas partes, que a gente possa expandir o nosso amor, o nosso carinho, trabalhando junto a Deus e a Jesus, trazendo consolo, conforto, através do amor que envolve e que talvez até cura, principalmente a nós mesmos, quando a gente se dispõe a pensar no outro e sair um pouquinho do nosso casulo. Que Jesus nos ampare, nos proteja nessa semana e que possamos nos encontrar aqui na semana seguinte e em muitas outras. Que assim seja. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.